Todo mundo conhece Napoleon Hill como o autor de Quem Pensa, Enriquece. Mas o que quase ninguém sabe, e o que pouca gente tem coragem de contar, é a história por trás do nome, a jornada real por trás dos princípios, e os bastidores, que moldaram a mente de um dos maiores gênios do sucesso pessoal. Neste vídeo, você não vai ouvir frases repetidas ou conselhos genéricos. Aqui, vamos revelar quem foi Napoleon Hill de verdade, os momentos que definiram sua filosofia e os bastidores ocultos da criação da obra que mudou milhões de vidas no mundo inteiro. Porque entender a mente por trás da mensagem pode fazer você aplicar os princípios de forma mais consciente e mais poderosa. Hill não nasceu milionário, nem era próximo do sucesso na juventude. Ele cresceu pobre, numa cabana simples nas montanhas da Virgínia, nos Estados Unidos. A vida dele começou como a de muitos, cheia de dificuldades, limitações financeiras e incertezas. O pai era ferreiro, e sua mãe morreu quando ele ainda era criança. Nada no seu ambiente parecia indicar que ele um dia se tornaria mentor de grandes milionários. Mas foi justamente essa origem humilde que acendeu algo dentro dele. Um desconforto com a mediocridade. Um desejo absurdo de entender por que alguns vencem e outros vivem presos num ciclo de fracasso. Ele percebeu cedo que o sucesso não era sorte, era um sistema. E ele queria descobrir esse sistema a qualquer custo. O ponto de virada veio quando ele, jovem repórter, foi designado para entrevistar ninguém menos que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Mas o que deveria ser uma simples entrevista de algumas páginas, virou um pacto de décadas. Carnegie testou Hill. Desafiou ele a dedicar mais de 20 anos da sua vida para entrevistar os homens e mulheres mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Pessoas como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. E sabe o que é mais louco? Carnegie não ofereceu dinheiro, apenas acesso. Hill aceitou. E durante 2 décadas ele mergulhou de cabeça em centenas de entrevistas, buscando entender os padrões mentais, emocionais e espirituais por trás da riqueza e do sucesso duradouro. Mas, o que poucos sabem é que esse caminho foi turbulento. Hill passou por inúmeras dificuldades financeiras. Ele chegou a dormir em carros, viver com a ajuda de amigos, enfrentar dívidas e crises pessoais. A verdade é que o autor do livro sobre enriquecer quase nunca teve dinheiro. Isso pode parecer contraditório, mas na verdade é profundamente revelador, porque Hill nunca quis vender fórmulas mágicas. Ele acreditava que o verdadeiro sucesso vinha de dentro, e que, antes de conquistar algo no mundo exterior, você precisava conquistar a sua mente. A riqueza era apenas o reflexo final de uma revolução interior. Outro detalhe escondido da maioria dos leitores. Hill escrevia sob constante ameaça. Durante a Grande Depressão, suas ideias foram vistas como perigosas. Ele falava de liberdade pessoal, poder mental, influência invisível. E isso incomodava. Seus livros chegaram a ser censurados. E há indícios de que ele sofreu perseguições políticas por incentivar as pessoas a pensarem por si mesmas. Imagine se isso fosse nos dias atuais. O que você lê hoje com tranquilidade, frases como tudo o que a mente pode conceber, ela pode alcançar, já foi considerado subversivo. Hill estava mexendo com algo muito maior do que desenvolvimento pessoal. Ele estava promovendo libertação mental num período onde isso era quase proibido. E tem mais. Uma das obras menos conhecidas de Hill se chama Mais Esperto que o Diabo. E ela ficou oculta por mais de 70 anos. Escondida pela própria família e por editoras, essa obra só veio à tona em 2011. Por quê? Porque ela era provocadora demais. Nesse livro, Hill descreve um suposto diálogo com o próprio diabo, que seria, na verdade, uma metáfora para o medo, a distração e a manipulação que domina a mente das massas. Ele revela como as pessoas são mantidas num estado de dormência mental, presas em rotinas, vícios e crenças limitantes.
A mensagem era tão poderosa e tão perigosa que ficou trancada por décadas. Quando foi finalmente publicada, muita gente percebeu que Napoleon Hill tinha ido muito além do que imaginaram. Agora pense comigo. Se esse homem passou por pobreza, perseguição, crises, censura, fracassos, mas mesmo assim dedicou décadas para organizar os maiores segredos do sucesso humano, o que isso diz sobre o valor real do que ele deixou? Significa que os princípios de Hill não são motivacionais, são estruturais. Eles formam a base de uma nova forma de pensar. E mais do que isso, eles desafiam você a se tornar a causa da sua vida, e não mais o efeito das circunstâncias. Isso exige coragem, muita coragem. Exige assumir o leme. Exige rever hábitos, enfrentar medos e, muitas vezes, romper com tudo o que você acreditava ser verdade sobre si mesmo. O que ninguém te conta sobre Napoleon Hill é que ele não era apenas um escritor. Ele era um revolucionário da mente, um arquiteto de consciência. Um homem que pagou o preço de mostrar ao mundo que o pensamento humano é mais poderoso do que qualquer sistema econômico, governo ou tradição. Ao entender isso, você para de consumir seus livros como dicas e passa a viver cada página como um código de transformação. E isso muda tudo, porque o verdadeiro legado de Hill não está nos milhões de cópias vendidas. Está em cada pessoa que teve a coragem de aplicar e transformar sua vida e seus resultados. Mas não é só isso. A jornada de Hill nos ensina também sobre resiliência. Quando tudo parecia perdido, quando as portas se fechavam e a dúvida batia, forte, ele persistiu. Esse é um dos maiores ensinamentos que você pode absorver. O sucesso não é para os que nunca caem, mas para quem se levanta toda vez. É na tempestade que se forjam as maiores vitórias, e Hill viveu isso na pele. Ele não só entendeu, mas incorporou essa lição em sua filosofia, mostrando que desistir não é uma opção para quem quer transformar a própria realidade. Além disso, sua história revela algo essencial. Ninguém alcança grandes feitos sozinho. O apoio, o aprendizado com os mestres, as conexões certas, tudo isso foi fundamental para o crescimento dele. Hill entendeu que o conhecimento compartilhado multiplica o poder individual, e ele mesmo se cercou de mentores e aliados que o desafiaram a ir além. Essa lição é vital para você também. Não se isole no seu caminho. Busque quem já trilhou a estrada e se permita crescer com a força coletiva. E por fim, essa trajetória mostra que o sucesso verdadeiro vai muito além do dinheiro ou status. É um processo de autodomínio, alinhamento interno e propósito. Hill deixou claro que o que transforma vidas é a mudança interna, o despertar da consciência para o que realmente importa. É quando mudamos de dentro para fora. Ele não vendeu ilusões, mas um chamado para a liberdade mental e a realização plena. Por isso sua obra continua viva, porque é uma bússola para quem quer mais do que só sobreviver, quer prosperar, em todos os sentidos. Se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para ir além da superfície. Pronto para estudar Napoleon Hill, não como um autor, mas como um mentor de alma. Então, escreve nos comentários. Qual foi o maior insight que você teve sobre a verdadeira história de Hill? E se esse vídeo te impactou, compartilha com alguém que precisa despertar. Porque quanto mais mentes despertam, mais livre o mundo se torna.